Shalom, shalom, boa tarde. 1º de Reshivan, 5.783, 26 de outubro do ano 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, bem como trazendo a leitura diária da porção da Torá. Esta semana estamos com a Parashá Noé, e hoje é o 4º dia da semana, o 4º dia para o Shabat, e dentro desse aspecto nós estamos então na nossa 4ª leitura, que está no capítulo 8, a partir do versículo 15, de Gênesis, Bereshit, no princípio, né? É o 1º dia do mês de Reshivan, e nós vimos aí uma parte de ontem com o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, sobre o mês de Reshivan, e nós vimos aí, né, que o mês de Reshivan é o 2º a partir de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, e o 8º a partir de Nissan, que é o mês de Pesach, que é a libertação do filho primogênito de Deus do Egito, o povo judeu, né? E vimos aí também a questão da letra Nun, né? Nun normal no meio da palavra e Nun Sofi no final de uma palavra, né? Como de fato não houve tempo hábil, né? Passamos a noite em branco, ficamos em repouso, não deu tempo de trazer a letra Nun normal e no final, né? Até o fim da semana a gente traz. Blineder, né? Então, acontece imprevistos e você não cumpre a promessa, então Blineder não é uma promessa, né? Justamente por causa desta questão aí. Mas pela graça de Hashem, até o fim da semana a gente traz a letra Nun normal e Nun Sofi. A conexão com a letra Nun com Mashiach, né? Com o próprio Moshe, e também vimos aí a questão de Akrav, escorpião, que também tem conexão com Akev, que é calcanhar, que nos remete à figura da serpente primordial, né? E dentro desse aspecto nós temos aí Akrav, o veneno frio do escorpião, e a serpente primordial que tem o seu veneno quente, elevando isso para um nível, né, espiritual. Então nós temos aí, né, o veneno quente aplicando sobre a questão de, no bom sentido, né, uma boa contaminação, né, do fervor, do quente, né, no sentido do nosso amor por Deus, o nosso temor por Deus ser constante, fervente, um amor que ferve, né? Um amor no bom sentido, um amor quente por Deus e os seus mandamentos. E o veneno frio de Akrav, né, que é o escorpião, é no sentido de nós sermos indiferentes com as paixões mundanas, né, as questões seculares que nos tira da presença divina, né? Então nós vimos aí que também o mês de Reshivan está reservado para Mashiach, né? Que nos dias de Mashiach, ou seja, no 7º milênio, quando Mashiach começa a reinar, seja em qualquer tempo, o 7º milênio começa automaticamente, mesmo que dentro do aspecto natural, né, não concluímos o 6º milênio para entrar no 7º milênio, não importa, é a questão, estudando as questões dos reis de Israel, você tem lá, né, toda vez que um rei começava a reinar, era começado aquela contagem, o 1º ano do reinado do rei fulano de tal, e assim sucessivamente. Dentro desse sentido, então, nós estamos dentro do 6º milênio, vimos aquela questão dos 600 anos, você não imaginava que era tão velho assim, ou tão velha assim, né? A mulherada, né, as batinoa, né, se arrepia de falar a idade, né, mas
nós já sabemos, você tem mais de 600 anos. Aí que beleza, hein? Vai vendo, hein? Então, né, nós vimos aí a questão da aplicação, né? A aplicabilidade dentro da visão profética, né? Então, no ano 5600 do calendário judaico e no calendário gregoriano da Era Comum, a partir do ano de 1840, nós iniciamos os últimos dias, né? Então, por isso que é feita aquela comparação com os 6 dias da semana para o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Quando nós estamos nos 6 dias da semana, corresponde aos 6 milênios, a história da humanidade. Quando chegamos no 6º dia, a partir do meio-dia para frente, é tudo uma preparação objetiva para entrarmos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia, o 7º milênio. Portanto, os nossos mestres dizem que nós já passamos do meio-dia para adentrarmos no Shabat, no 7º milênio, na redenção final com Mashiach, o justo e único e verdadeiro Mashiach, né, para estabelecer o seu reinado, né, aqui na terra. Então, vimos aí que dentro desse aspecto, Mashiach, no mês de Reshivan, ele estará fazendo a inauguração do 3º templo, o 3º e definitivo templo, ou seja, o 3º templo em Jerusalém, que será maior em dimensões de metragem e será superior em níveis espirituais do que os 2 anteriores, né? E nesse sentido, o 3º templo, ele vem para ficar eternamente, né? Então, por isso, a terra não vai virar puff, né? Ela será transformada, renovada, retificada, sarada, curada, né? E então se cumprirá a palavra que realmente toda a face da terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem a superfície e as profundezas dos mares, né? Então nós vimos esse aspecto todo aí, né? E também agora nós vamos entrar aí dentro da questão da tribo Menashe e vamos ver então o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg nos fala sobre a tribo deste mês, o sentido, que é o olfato, e também o controlador deste mês, que são os intestinos. Então, começando pela tribo de Menashe, o nosso rabino, ele diz: Menashe é o primogênito de Yosef, José, e o seu nome significa esquecer, né? Saltar para cima e para longe. Então, esquecer traz esse sentido literal do nome Menashe. Menashe também ele sugere o poder do tzadik, Yosef, o seu pai, José, de nos fazer crescer as provações, as dificuldades, as tribulações do mundo com a vinda de Mashiach. Pelo poder e sentido de Menashe, todo o sofrimento deste mundo se transformará e metamorfoseará, e palavrinha difícil, metamorfoseará no prazer, no júbilo, na alegria dos dias de Mashiach, a era messiânica. O nome Menashe permuta-se para grafar Neshama, ou seja, a alma. Então, quando se manipula as letras do nome de Menashe, chega-se a Neshama, a alma. Então, Menashe, ela representa o sentido de revelar a alma divina em Israel, né? Então, nesse princípio aqui sobre a tribo de Menashe, para nós comentarmos, então veja bem, quando o primogênito de Yosef, José, nasce, Menashe, então ele coloca esse nome exatamente que significa, literalmente,
saltar para cima e para longe. Ou seja, esquecer o quê? As aflições, as provações, as dificuldades, as tribulações que Iosif tinha passado até então. Então, nesse momento, Iosif estava já mais em júbilo. E as primeiras dores, por assim dizer, para entendermos, né? Então se passaram. E agora Iosif, ele estava numa posição, né, dentro do contexto egípcio. Ele era o rei do Egito. Acima dele só o faraó que estava. O próprio faraó colocou nas mãos de Iosif exatamente o quê? O mundo inteiro, não foi só o Egito. O mundo inteiro naqueles dias estava nas mãos de Iosif. Então, assim como mais para frente a gente tem a questão de Moshe, ou seja, nos dias de Moshe, Moshe era o libertador, o salvador do povo judeu. Aqui Iosif, ele é o salvador do mundo inteiro. Então, as próprias figuras de Iosif e de Moshe traz para nós uma visão de Mashiach. Porque quando Mashiach se revelar para reinar nos dias da redenção final, os dias messiânicos, onde os 4 reinos serão completamente retificados, os nossos mestres, os sábios de Israel, eles falam que centelhas da divina, melhor dizendo, centelhas da alma de Iosif e Moshe estarão presentes em Mashiach, nos dias de Mashiach, na redenção final. Então, por isso, Iosif e Moshe são chamados, né, realmente, dentro dessa visão, né, de Mashiach. Mashiach da sua época, Mashiach da sua geração, certo? E o Mashiach nos dias da redenção final, que venha e aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, né? Então, Mashiach para os nossos dias, ele também terá, né, centelhas das almas de Iosif e Moshe, para ser o último redentor. Então nós temos aí, né, os nossos sábios trazem, dentro desse aspecto aqui, nós vamos ver na sequência aqui sobre a tribo de Menashe. Moshe foi o primeiro redentor e ele é chamado também de o último redentor, né? Exatamente dentro desta visão aqui, ok? Então, quando nós temos Menashe e Iosif, né, nós temos também essa visão aqui, ok? Então, é no sentido de que realmente Menashe, ele sugere o poder do tzadik, de Iosif, né? Então, quando Menashe nasce, então Iosif, de fato, ele experimenta realmente o sabor destas dores passarem, né? A tribulação, as provas, os testes, as tribulações, etc. e tal, pelas quais ele passou, e daqui para frente, então, ele já tem mais o que? Júbilo. E ainda mais que em suas mãos estão depositadas as nações, e Iosif salva não somente o Egito, não somente o povo judeu, mas ele salva as nações dos seus dias, ok? Então, por isso, né, Menashe representa o sentido de revelar a alma divina em Israel, né? Isso significa revelar a alma divina, revelar Mashiach, ok? Então, na Torá, Moshe, ele também é chamado de Menashe, pois Menashe é Moshe, ou seja, mais uma vez vendo aí a questão do que, à medida que nós vamos realmente ver as letras do nome Menashe, né, nós podemos ver aí exatamente a questão, né, deste num adicional do mês de Reshivan, a letra de Reshivan, o Nun Sofi. Então, sobre Moshe foi dito, ele é o primeiro redentor e ele é o redentor final. Como está escrito, né, no Talmud,
em Shemot Rabbah 4, verso 2, no Zohar, capítulo 1, 253a, o parágrafo, Sha'ar Ha-Pesukim Vairi, Torah Or e o início de Mishpatim. Então nós temos aí, né, estas referências exatamente trazendo para nós essa questão, né? Quando se tira o nome, aliás, a letra Nun de Menashe, ele vira Moshe, ok? Então nós vemos aí de fato essa questão de Moshe, o primeiro e o último redentor. Então, centelhas das almas de Iosef e Moshe estarão presentes no último redentor, o justo, verdadeiro e único Mashiach, ok? Então, em sua primeira vida como o primeiro redentor, por assim dizer, né, Moshe não atingiu o 50º portal do entendimento. Qual é o 50º portal do entendimento? Segundo os nossos mestres, é o entendimento do próprio Deus. Por assim dizer, a sua mais profunda intenção na criação do universo. Ou seja, nos dias de Mashiach, esse 50º portal, ele não somente será uma presença real, a sabedoria, uma suprema sabedoria em Mashiach, mas também ela será compartilhada para o povo judeu e para as nações. Então, por isso, quando ele retorna como Mashiach, receberá para sempre o 50º portal. Então, o Nun de Mashiach, o segredo de Menashe, né? Que é o Moshe Nun, né? E no Zohar, o livro do esplendor, nós aprendemos que quando Moshe pela primeira vez deixou este mundo, ele recebeu o 50º portal, e aí ele foi sepultado na sequência. Através do estudo da Mishnah, no tempo do exílio, revelamos a Neshama de Israel, a alma de Israel, e, portanto, merecemos a redenção de Moshe Mashiach e a revelação para todos na terra do portal 50, né? O portal, né, do jubileu. Então esse jubileu ele será de fato eterno, né? E nesse sentido, né, alguns mestres, né, comentam que esse 50º portal da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, numa linguagem humana para nós compreendermos, a dimensão desse portal, a sua dimensão é tão fantástica que ela é igual ao próprio Deus, que significa, na linguagem humana, Deus, ele é En Sof, ele é o infinito, ou seja, nenhum infinito na nossa interpretação humana se compara com ele, En Sof, o infinito. Qualquer coisa que você possa tentar classificar como infinito, ele ainda é muito pequeno diante da realidade do En Sof, Deus, o infinito. Então esse 50º portal, segundo alguns comentaristas, eles dizem assim, para que nós, mesmo numa dimensão na redenção final com Mashiach, que será de 1000 anos, ok? Dentro da nossa linguagem humana. E na sequência tem o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, a vida eterna, dentro de uma linguagem humana para nós compreendermos isto, ok? Ou seja, nos dias de Mashiach, esse 50º portal ele será apenas aberto. Nós vamos apenas adentrar até certo ponto dessa dimensão do 50º portal. Por quê? Porque esse 50º portal, ele é En Sof como Deus. Então ele não tem como
se esgotar o conhecimento deste portal nos dias de Mashiach. Teremos apenas uma breve e momentânea visão e aprendizado do início de adentrar ao 50º portal. Isso significa que o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, é a extensão que teremos do 50º portal para podermos, na nossa linguagem humana, para podermos tentar compreender esta dimensão de Deus. Numa linguagem humana, se diz assim, teremos alguns bilhões de anos pela frente, diante do Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna, para nós podermos estar realmente aprendendo o que é o 50º portal. Imagine a dimensão desta realidade do 50º portal, ok? Então é isso daí. O sentido para este mês é o olfato. O olfato é o sentido mais espiritual de todos os nossos sentidos. Então, a palavra hebraica para olfato é reiach, né? Que é cognata, aquela para ruach, espírito, sopro. Então, os nossos sábios ensinam que o olfato é o único sentido que a alma desfruta e não o corpo. Então, o nosso olfato, né? Quem desfruta dele é de fato a nossa alma, não o nosso corpo. Os demais sentidos, né? A visão, o paladar, a audição, o tato, esses outros 4 sentidos, todo o corpo desfruta da sua qualidade, mas o olfato é a nossa alma que desfruta dela. Então, por isso, quando se fala que você precisa ser um bom perfume para Deus e para as pessoas, é exatamente dentro de um aspecto espiritual. A sua vida sendo um exemplo nesses aspectos, ok? Então, Neshama, alma, é uma permutação do próprio nome de Menashe, né, que vai para Neshama, como foi mencionado já. O sentido do olfato é o único sentido dos 5 sentidos que temos, né, que não participou e, portanto, não foi maculado ou corrompido no pecado primordial do homem. Então, o pecado original, como falo, o pecado primordial, o pecado de Adão e Companhia Limitada, né, todas as denominações que pode se colocar aí, né, a visão, o paladar, a audição e o tato, tudo participou do pecado primordial. O olfato não. Foi o único que não participou. Então nós vimos aqui no princípio, a visão, a audição, a famosa conversinha com quem não se devia conversar, né, e dar ouvidos para quem não se deve dar ouvidos, né, o tato, né, tocou na árvore, né, tocou no alimento, né, na fruta. Alguns mestres dizem que a fruta era um figo, né, por exemplo. Então, e depois veio o paladar, o experimentar. O olfato não participou dessa história. Por isso o olfato, ele é o sentido mais puro, mais espiritual dos 5 sentidos, ok? Então, como não foi maculado no pecado primordial, é o sentido que salvou o povo judeu na época de Mordecai e Esther, né? Que são chamados de Mordecai, Mor e Hadás, ou seja, Mor ve Hadás, o que significa Mor, Micha, Hadás, Murta, que é o nome aí original de Esther, né? Então, Mordecai, Mor, Micha e Hadás, que é conectado com Hadassah, o nome original de Esther, Murta. Então, as 2 fontes primárias da fragrância, de toda boa fragrância, a mirra
e murta, ok? Então, está declarado explicitamente que o sentido de Mashiach é o olfato, e ele cheirará na reverência a Deus, ou seja, Mashiach, ele julgará pelo olfato, pelo odor, pelo cheiro. Opa, Mashiach vai dizer, e você não está cheirando legal não, cai fora daqui. Ai, que cheiro bom, vem para cá. Uma linguagem simples para entender o julgamento de Mashiach. Ele julgará pelo odor, pelo olfato, pelo cheiro. Isaías capítulo 11, verso 3, né? Nos fala, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Então, segundo os nossos mestres, baseado em Isaías e Yeshayahu, capítulo 11, verso 3, como ele não julgará pela aparência, ele julgará pelo olfato, pelo cheiro, né? Então, também isso está confirmado pelo Sanhedrin 93b. Por meio de seu sentido do olfato, ou seja, seu Ruach HaKodesh, que é o Espírito Sagrado, Mashiach saberá como conectar cada alma judia à sua raiz divina e assim identificar sua tribo, o seu ramo em Israel. Nesse aspecto aqui, os nossos mestres falam que realmente, né, os nossos rabinos, os nossos mestres falam que Mashiach, né, vejam bem, nós temos aí as famosas 10 tribos perdidas, né? As tribos de Israel, as 13 tribos de Israel não estão devidamente no seu devido lugar, né? E então, o que acontece? Então, Mashiach, nos dias da redenção final, pelo olfato, ele identificará e indicará realmente as pessoas. Ó, você é um judeu da tribo tal, então vai juntar-se à sua tribo. E assim ele o fará realmente com as pessoas nos dias da redenção final. Por isso, os nossos rabinos falam assim, teremos algumas surpresas dentro dessa história aí. Que significa, muitos que se acham judeus, Mashiach vai cheirar e dizer, você não é judeu. Procure a sua nação tal e junte-se a ela. E muitos que estão entre as nações e que acham que não são judeus, Mashiach dirá, você é um judeu da tribo tal, vá para Israel, vá juntar-se à sua tribo tal. Então, os nossos rabinos falam esta realidade, e aqui nós temos tanto Isaías, capítulo 11, verso 3, e o Sanhedrin dos nossos mestres, 93b. Então, Mashiach, ele julgará, né, pelo olfato, pelo cheiro. Então, né, por isso, esta também é uma das razões, né, para nós, Benei Noah, não precisamos ficar preocupados aí com a questão de conversão. Eu vou fazer conversão por judaísmo. Beleza, você faz a conversão. Já pensou nos dias de Mashiach? Mashiach dá uma cheiradinha no C, né, e fala assim, ô fulano, você não é judeu não, pai. Vai para a sua nação tal lá e junte-se com o seu povo. E aí? Como que fica? Entendeu? Então nós não precisamos ficar preocupados com essa questão de fazer conversão para virar um judeu, estar no judaísmo e companhia limitada. Assume a tua responsabilidade, o teu compromisso como não judeu, como Benei Noah, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Cumpra a tua tarefa suprema, que é transformar este mundo na moradia de Deus, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e deixe o julgamento para Mashiach. Se Mashiach cheirar você nos dias da redenção final e falar assim, ô fulano, você é um judeu da tribo tal, vem para Israel. E aí você vai para Israel, vai se juntar-se à tribo tal e acabou. Mashiach vai te dar o aval.
Ponto final. Entendeu? Então, não precisa ter essa preocupação nos dias atuais. A nossa maior preocupação é cumprirmos a nossa tarefa suprema. Junto, ombro a ombro, como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, é estarmos aí trazendo mais presença divina, mais a palavra divina, mais as 7 leis universais para as nações, para um mundo melhor, e assim estaremos transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Quanto à questão das tribos de Israel, ela estará na responsabilidade de Mashiach. É Mashiach que vai determinar qual tribo, quem está ligado a ela e assim sucessivamente. É ele que vai restaurar o terceiro templo, o serviço no templo, vai restaurar as tribos de Israel, o povo, vai restaurar a tribo de Levi, os Kohanim, o Kohen Gadol e companhia limitada. Então, ponto final. Vamos focar na nossa missão. Por isso, uma das mensagens do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, para nós no dia de hoje, é aceitar o desafio, né, juntamente com a questão de Noah sair da arca, né, para um mundo novo. Então nós precisamos manter o foco nosso, né, e não ficar aí desviando o nosso foco. Encerrando a questão do mês, controlador deste mês são os intestinos. Então a palavra para intestinos é dakin, dakin, que deriva da palavra pequena, que é daká, daká, pequena, ou dak, partícula, que é menor ainda. Isso implica o poder de dissecar em partes pequenas e refinadas. No processo de preparar o incenso para o templo, a suprema expressão no sentido do olfato, que é exatamente a oferta do incenso, que é a mais agradável das ofertas para Deus, o incenso, que é o quê? O cheiro, ok? Então, deve-se dizer e repetir muitas vezes, moa bem, que é o incenso, moer bem o incenso, para poder realmente fazer a oferta do incenso. Então, moa bem no hebraico é hadek, heitev, heitev, hadek, hadek, dedak, né? Então, todos os sacrifícios do serviço do templo são para produzir o quê? Um aroma satisfatório, né? Todos os sacrifícios têm esse objetivo, produzir um aroma satisfatório, que é reiar nihoar, que é um aroma satisfatório. Qual finalidade? Agradar a Deus pelo sentido do olfato, cheiro, que implica a divina satisfação com o serviço de seus filhos, Israel em particular, e com sua criação em geral, toda a humanidade. Nossos sábios interpretam a expressão reiar nihoar como eu estou satisfeito, que é nachat ruach, né? Pois falei e minha vontade foi cumprida, né? Ou expressando a vontade divina. Então essa satisfação divina com o homem e a criação foi primeiro expressa no dia 28 de Reshivan, quando Noah ofereceu seu sacrifício a Deus, quando ele, após sair da arca, ele montou um altar para o sacrifício. Devido à sua satisfação, Deus prometeu a Noah jamais destruir o mundo novamente através do dilúvio, como está expresso claramente nas leis da Torá. É a gordura dos intestinos que, quando oferecida sobre o altar, produz o aroma satisfatório para Deus. Por esse motivo, considera-se que os intestinos controlam o sentido do olfato, né? Então, é esta a palavra do nosso rabino Yitzhak Ginsburg sobre o mês de Reshivan. Ok? Nosso shalom aí para Maria Salles Elídio,
Silas Pinho, Maria Aparecida, José Hélio Tavares, Joel Silva, 63, o Cláudio Oiduals, 531, a Mary Ana Roque, a Tamar Abel Secom, a Radassa Tová, Nayara Oliveira, Eridan Santos, o Leandro Rodrigues, a Delirde José Moisés da Silva, Silas Pinho, Eleonora Edith Oliveira, Leandro Rodrigues, a Rosa Maria Simplício de Farias Flor, né? Ela escreveu ali, me sentindo sozinha. Então você está no ponto exato que Deus quer. É quando nós estamos nos sentindo sozinhos, é o momento mais importante da nossa vida. É o momento que nós podemos ter um encontro com Deus muito mais elevado, muito mais profundo. Aproveite a oportunidade com esse encontro com Deus. E a sequência que você verá será preciosa, ok? Temos aí a Malu, a Carla de Costa, a Genesi, a Vânia Ivonete Maria da Silva, o Domingues, a Maria do Socorro Salles, quem mais está por aí? Baruch Hashem, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol yabid baruch. Então, amados, a nossa quarta leitura, vamos para ela, para completarmos aí a nossa lição de hoje. Noah e sua família saem da arca. A palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre aceitar o desafio. E nós vamos ver aqui exatamente essa conexão, né? Porque ficar dentro da arca é muito cômodo. Eu fico dentro do meu clube, né? Os homens ficam dentro do clube do Bolinha, as mulheres ficam dentro do clube da Lili, né? É muito bom, é tranquilo, sossegado, problema não tem nenhum, né? Então, agora Deus diz a Noah, saia da arca. Enquanto nós estamos nos nossos estudos, nas nossas preces diárias, temos os nossos seminários, os nossos encontros, Bnei Noach, como teremos agora do dia 12 ao dia 14 de novembro, lá em São Paulo, na Sinagoga Rabá de Brooklyn, com o nosso líder, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Então, quando nós estamos dentro da arca, entre aspas, né? É exatamente para nos fortalecermos, para podermos sair da arca, para podermos ir no meio do mundão, lá no meio dos pecadores, né? E muitas vezes tem Bnei Noach que fica com aquele negócio, né? Aquele mimimi, não me toque, não me rele, eu não me misturo, eu sou santo. É uma babaquice que eu vou te contar, rapaz. Quando as pessoas se comportam dessa forma, né? Eu sou um Bnei Noach, ou um Ben Noach, ou uma Bat Noach. Pronto, acabou o mundo. Não tem mais ninguém no mundo, só tem ele e o clubinho do Bolinha, o clubinho da Lili. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. E Deus diz, saia da arca. E aí, você vai aceitar o desafio? Ou vai continuar fechadinho dentro do clubinho? Que jeito que você vai cumprir a sua tarefa suprema? Moleza? Come Maria mole. Doce de abóbora pastosa, doce de goiaba pastosa. É uma delícia, não resta dúvida. Mas em questão de moleza que nós estamos falando, ok? São excelentes doces, não vamos estragar o doce, não é verdade? É isso daí. Então, Noach, capítulo 8, verso 15 até o capítulo 9, verso 7, que é a nossa leitura do dia, a nossa aliá. Então, Deus falou, Deus ordenou, Deus disse, Deus orientou. Classifique como você quiser.
Ok? Então, especificamente, nós estamos aqui para orientar. Nós não mandamos em ninguém. Nós não ordenamos a ninguém. Aliás, quem somos nós para ordenar alguma coisa a alguém? Deus é Deus. Ele ordena. Ok? Então, Deus falou a Noé dizendo, deixa a arca. Verso 15, né? Depois, verso 18, Noé deixou a arca. Depois, verso 20, Noé construiu um altar para Deus. Verso 21, Deus aspirou o aroma agradável. Tá vendo aqui a questão do aroma? Depois nós temos aqui ainda dentro do verso 21, nunca mais abaterei todas as criaturas vivas. Depois que ele cheirou a oferta, que foi para ele um aroma agradável. Verso 22, enquanto a terra durar, as 6 estações de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão estas coisas. Ok? Aqui nós completamos o capítulo 8. Os nossos mestres dizem assim, uma pessoa pode sentir vontade de se fechar em uma, entre aspas, arca, o seu clubinho, de espiritualidade pessoal. Porém, a Torá nos ensina que um judeu deve sair da arca e cuidar do mundo ao seu redor. Depois de Moshe, somente o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que se preocupou literalmente para que o judeu saísse da arca, saísse da sua bolha, saísse do seu clube e se envolvesse entre as nações para levar as 7 leis de Noé, as 7 leis universais, para levar às nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Se, porventura, graças a Deus que isso não aconteceu, mas se porventura os Hassidim do nosso Rebbe, Menachem Mendel, não tivessem atendido a sua orientação, o mundo hoje certamente estaria muito mais obscuro do que está. Estaria certamente muito mais em grandes e terríveis perigos do que atualmente. Mas, graças a Deus, os Hassidim, os devotos, seguidores do Rebbe, ouviram, atenderam e foram entre as nações. E entre as nações, o que aconteceu? Expandiu-se. Aquilo que começou pelo calendário gregoriano da nossa era comum, em 1840, que corresponde ao calendário hebraico, 5.600, sexto milênio, o último passo para o 7º milênio, a redenção final com o justo Mashiach. Então, todo judeu, ele pode, de fato, ser tentado a ficar dentro da arca, dentro da sua bolha, dentro da sua espiritualidade pessoal. Mas a Torá nos ensina que, de fato, todo judeu, ele precisa sair da arca e cuidar do mundo ao redor. E é o que aconteceu, principalmente depois das décadas de 60, 70, com esta orientação do nosso Rebbe Menachem Mendel. E hoje
no Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que começou um trabalho esplêndido desde os anos 2012. Hoje, o movimento Benei Noach Brasil, com o seu link beneinoach.org.br, hoje está presente realmente em todos os estados da nossa federação, né? E, obviamente, com esse trabalho, né, de um desbravador, né, o que não faltou aí agora, nos últimos tempinhos aí, aparecendo um monte de rabino falando de Benei Noach, né? Veio no vácuo, né, na sombra do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, e está aí, né? Tem aqueles que dão curso de Benei Noach, tem aqueles que falam de Benei Noach daqui, Benei Noach dali, etc e tal, né? E o trabalho desbravador está realmente com os méritos do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ok? E é o nosso líder aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Tanto é que é reconhecido pelo Rabinato dos Estados Unidos e de Israel, ok? Então, amados, nesse aspecto, nesse sentido, né, nós precisamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Nós precisamos sair da nossa bolha. Nós precisamos aí realmente estarmos presentes, né, no meio das nações, porque as nações é uma grande responsabilidade de nós. E nós, como não judeus entre as nações, as nações é o nosso povo. É a nossa grande responsabilidade. E é por isso que nós temos que levar para eles, sem sombra de dúvidas, assim como chegou a nós, nós precisamos levar para eles, né, essa palavra do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e levarmos estas 7 leis universais, né? O capítulo 9 e o verso 1 até o verso 7 nos fala sobre, verso 1, Deus abençoou Noach e disse, frutifiquem e multipliquem-se. Depois temos no verso 4, não obstante vocês não podem comer a carne tirada de um animal ou o seu sangue, enquanto ele ainda está vivo, né? Então nós temos aqui, né, a questão da conclusão das 7 leis, né, de Noach, ok? Verso 5, eu exigirei conta de seu sangue se vocês tirarem suas próprias vidas. A questão do suicídio, a preservação da vida, ela está acima de qualquer questão. Eu exigirei o mesmo de todo animal que tirar uma vida humana. Do homem que intencionalmente mata outro homem, né? Ou o homem que mata outro homem que ele considera como seu irmão involuntariamente, eu exigirei a vida deste homem. Aquele que derrama sangue humano matando uma pessoa e com testemunhas, deverá ter seu próprio sangue derramado pelo homem, pois a imagem de Deus, o Criador, ele fez o ser humano. Então agora eu ordeno a vocês, frutifiquem e multipliquem, povoem a terra e tornem-se numerosas nela, né? Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje, ok? Amanhã nós estaremos falando sobre a questão do grande arco, ok? Né? Estaremos falando de forma um pouco mais detalhada sobre isso. Para nós concluirmos a nossa leitura, antes da palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então nós temos aqui a questão das 7 leis de Noach, né? Ou as 7 leis noachidas. São regras que todos nós devemos cumprir, independente de quem somos ou de onde viemos. Sem essas 7 instruções, preceitos, seria impossível para a humanidade viver junto em harmonia. Ou seja, sem estas 7 leis universais, a humanidade não tem como viver em harmonia e juntos. Ok? Então, onde temos grandes conflitos, está ausente as 7 leis universais. Ok? Seja no âmbito pessoal, familiar, comunidade, sociedade, cidade, estado ou países. A regra é a mesma. A ausência dessas 7 leis, elas trazem os conflitos.
Primeiro, não profane a unicidade de Deus de nenhuma forma. Ou seja, reconhecer que há um único Deus que cuida daquilo que estamos fazendo e deseja que tomemos conta do seu mundo. Então, o mundo não é teu. Você não é dono do mundo. E quem se acha dono do mundo é um grandíssimo ladrão. É um grande corrupto que acha que o mundo é dele e que ele pode fazer e pintar o sete como bem entende. Que pode fazer poucas e boas do mundo e das pessoas. Esses são verdadeiros ladrões e corruptos. Deus está vendo tudo e tem um momento de cobrar. Segundo, não blasfeme seu nome. Não importa o quanto você esteja furioso, nervoso, irado, não leve isso verbalmente contra o seu Criador. Ou seja, você pode ficar nervoso, furioso, irritado, irado. Você não pode matar ninguém, ferir ninguém. Ponto. Você pode, até mesmo, como diz outro, né? Chutar o balde, por assim dizer, né? Ou seja, você deu um murro na ponta da faca e arque com as consequências. Mas nunca tire a vida de ninguém, nunca machuque ninguém e nunca dê esta situação que você está vivendo furiosamente, nunca dê crédito a Deus sobre esse momento que você está passando. Não blasfeme contra o nome de Deus. Terceiro, não assassine. Ou de forma simples, né? Não mate, né? Então nós temos aí o valor de cada vida humana é imensurável. O que significa imensurável? O valor de cada vida humana não se pode medir. O seu valor é imenso e ilimitado. Então, por isso, não assassine. Destruir uma única vida é destruir o mundo inteiro. Então, quando alguém assassina uma vida humana, é como se ele estivesse assassinando o mundo inteiro. Então, imagine a gravidade diante de Deus sobre isto. Porque para aquela pessoa, o mundo deixou de existir. Então, o que aconteceu? O mundo acabou. Entendeu? Porque que uma única vida é como se destruir o mundo inteiro. Ocorre que ao sustentar uma única vida humana, você também estará sustentando um universo inteiro. Então, o contrário também é uma realidade, né? Quando você salva uma vida, é como se você salvasse o mundo inteiro. Por quê? Porque quando você salva uma vida, você está fazendo com que o mundo exista para aquela vida. E ela pode viver para aquela vida. E ela sendo salva, o que vai acontecer? Através dela, gerações virão. Isso significa que você está salvando o mundo. Ok? Quarto, não como membro de um animal vivo. Aqui nós temos a questão implícita, não maltratar os animais. Então, não maltratar os animais. Se você quer ter animal, né? Vamos dar exemplos práticos aí, né? Por exemplo, tem pessoas que, eu amo tanto ter um cão em casa, eu amo tanto ter um gato em casa, né? Eu amo tanto ter um animal, seja ele qual for, etc e tal, né? Seja dentro de casa, no quintal, seja no sítio, na fazenda, etc, etc, né? Então você quer ter um animal, então lembre-se que você tem que tratá-lo muitíssimo bem. Porque um dos mandamentos universais é, não como membro de um animal vivo. Dentro das suas ramificações tem lá, não maltratar um animal. Ok? E dentro do aspecto literal aqui, não como membro de um animal vivo, é aquela questão, né, que muita se fala aí, né? Matar o boi, né? Matar o boi na invernada, né? Escondido, né? Matar o boi escondido aí. Então as pessoas não obedecem os rigores da lei, né? Que tem que evitar
o máximo, né, do animal sofrer dores, ter sofrimento, né? Então na surdina aí se mata um boi, se mata outros tipos de animais aí para vender, comercializar e companhia limitada. Então mata de qualquer jeito, o animal sofre pra caramba. Antes do animal estar concluída a sua sangria, que é a característica, né, que de fato está morto, já começam a esquartejá-lo, companhia limitada, etc. Então esse tipo de animal que não obedece às regras estabelecidas pelo nosso Ministério da Fazenda, isso é público e notório, é lei e está aí nas portarias do Ministério da Agricultura, né? E já teve estudos dentro do nosso movimento Benenor, que os frigoríficos que têm o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, obedece com rigor realmente o abate dos animais. Então, por isso, quando nós compramos, né, adquirimos a carne do bovino, né, ou mesmo cordeiro, carneiro, essas coisas todas aí, que vem de frigorífico, que tem o CIF, aquele selo CIF, então nós estamos aí adquirindo a carne de forma adequada para nós, Belém Noor, ok? Qual é a diferença disto e da carne kasher? A diferença está, primeiro, tem uma inspeção rabínica no frigorífico no momento que se abate os animais para especificamente o povo judeu, para o judeu. Tem a inspeção rabínica e tem o abatedor, né, aquele que faz exatamente o abate do animal, esqueci o nome no hebraico agora. Então esse que vai fazer o abate, aquele que vai fazer a sangria, ele tem uma lâmina especial que causa o mínimo do mínimo de sofrimento no animal e dentro dos rigores da própria legislação. Então essa carne é kasher por quê? Porque ela obedece esses critérios. Tem a inspeção rabínica, tem um rabino judeu que é especialista nesse momento do abate, né? E à medida que realmente a sangria se conclui, está caracterizada a morte do animal, então aí começa de fato o esquartejar do animal e separar as carnes pertinentes ao judeu para o consumo. Então tem essa inspeção rabínica, por isso é kosher, né? Ou kasher, como queira, ok? Para nós, Benenor, o CIF é o aval para que nós podemos realmente comer dessa carne que não é de um animal vivo. Quinto, não roube. Quaisquer que sejam os benefícios que você recebe neste mundo, assegure que nenhum deles seja às custas indevidas de outra pessoa. Ou seja, benefícios ilícitos que vêm de forma corrupta e etc e tal, é não roubar. Está dentro desse aspecto. Sexto, práticas proibitivas, né, que estão classificadas dentro das relações sexuais. Então, as práticas proibitivas, né, está ali o incesto, o adultério, o estupro, as relações homossexuais, todas as relações sexuais bizarras, né, etc e tal, são todas práticas proibitivas, né? Então, a unidade familiar é a base da sociedade humana. A sexualidade é a fonte da vida e nada é mais sagrado que o ato sexual. Assim, também, quando degradado, nada pode ser mais baixo e destrutivo ao ser humano. Então, dentro do padrão bíblico, a relação sexual dentro do casamento entre o marido e a esposa é uma bênção divina, certo? E obviamente, sendo uma bênção divina, né, os frutos deste amor singelo, sublime, só podem ser frutos realmente abençoados, ok? E o sétimo é: estabeleça tribunais e garanta justiça em nosso mundo. Com toda e cada pequeno ato de justiça, estamos restaurando a harmonia ao nosso mundo, sincronizando-a com uma ordem sobrenatural,
É por isso que devemos manter as leis estabelecidas pelo nosso governo para a estabilidade e a harmonia do país. Ou seja, por isso que os nossos governantes, né, nós não estamos aqui escolhendo partido político A ou B, nem candidato A ou B. O que nós precisamos estar aí conectados é exatamente analisar, pesar na balança realmente o quê? Valores, princípios em que o candidato A e B defendem. E aquele que mais se aproxima dentro das 7 leis universais, como nós, não judeus, temos o nosso compromisso civil, né? Ali melhor dizendo, civil, né? Temos o nosso compromisso civil, né? O dever civil de ir e votar. Então nós precisamos analisar. Analisar o quê? A plataforma que o candidato A e B defendem. Quais são os valores que ele defende? Ou seja, você vai analisar o quê? Aquele candidato A ou B, quais são os valores que ele defende que mais se aproxima da minha fé, da nossa fé, das 7 leis universais. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui o que os nossos mestres falam sobre a questão de estabelecer tribunais de justiça e garantir justiça no mundo. Como que você vai aplicar, né? Vamos falar só deste princípio, desse preceito, desta lei, justiça. Como que você vai defender um candidato em que ele é contra a justiça e ele é a favor de toda a liberação daquilo que é proibitivo? O abor-to. A liberação de drogas, destrutivo à vida. O candidato que é contra a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Como que você vai estabelecer justiça se uma das regras é que nós devemos manter as leis estabelecidas pelo nosso governo? Então as leis estabelecidas na atualidade quais são? Por enquanto, né? Por enquanto dizem que ainda nós temos liberdade, não é verdade? De expressão, de fé, de culto, etc e tal. E aí eu escuto, vejo um candidato X que está dizendo que vai regular tudo. Ele vai regular o que você pensa, o que você sente. E aí você vem dizer para mim que você vai defender tal candidato se é contra as 7 leis universais, se é contra Deus e contra a própria palavra divina. Essas leis foram comunicadas a Deus, a Adão e Noé. Então, quando Noé recebe após o dilúvio, não comer membro de animal vivo, a 7ª lei dentro desta configuração, Adão e Noé, se conclui. Então, as 7 leis universais é desde o princípio uma realidade para todas as nações nas suas gerações futuras até aqui e até os dias de Mashiach. Simplesmente isso, ok? Então, por isso, amados, nós temos diante de nós aí estas realidades, né? Você sendo inteligente, você sabe analisar corretamente as coisas, né? Analisando de forma destrutiva, negativa, significa que você não entendeu nada. E aí, se a sua mente está cauterizada por ideologias, aí não podemos fazer nada, né? A decisão é individual. O nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: aceitar o desafio. Ou seja, Deus, ele disse para Noé: saia da arca. Ou seja, entrar na arca, né, que é uma metáfora para a necessidade de imergir. Imergir, o que é imergir? É afundar. O submarino imergiu. O submarino saiu da superfície das águas e imergiu.
ou seja, ele afundou nas águas. O submarino emergiu, ele saiu das profundezas das águas e veio para a superfície. Então aqui, dentro dessa analogia toda, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que entrar na arca, entre aspas, é a necessidade de imergir. Nós precisamos imergir, ou seja, nós precisamos adentrar, afundar, mergulhar naquilo que diz Ezequiel capítulo 47. Então ele entrou no rio, as águas davam pelos seus artelhos, foi mais um pouco, as águas davam pelos seus joelhos, avançou mais um pouco, as águas davam pela cintura, avançou mais um pouco, as águas davam pelos seus ombros e já não se podia mais andar, era necessário nadar. Significa o quê? Quando chega ao ponto de nadar, a pessoa ela emerge e emerge, ela afunda para nadar e sai das profundezas, emerge para estar na superfície, para respirar, criar mais forças, né? Nesse sentido de oxigenação, para poder afundar mais e depois sair lá na frente e emergir, né? Então, nesse sentido, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo para nós? Que nós precisamos emergir, mergulhar, afundar no estudo da Torá e dos seus mandamentos, 613 para os judeus e as 7 leis universais para os não-judeus. A nossa Teshuvá, as nossas preces diárias, a nossa Tzedaká e etc. Então nós precisamos emergir. Então aí nós entramos na nossa arca pessoal. E então, quando nós estamos aí, amanhecemos, temos as nossas preces da manhã, temos o estudo da Torá, temos a nossa Teshuvá, temos os estudos das 7 leis universais, temos a nossa Tzedaká e etc e tal. Então nós estamos dentro da nossa arca, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos criando forças para poder emergir, sair da arca e ir lá no meio do mundão, sem se corromper, sem se contaminar. Então, o verdadeiro propósito de entrar na arca, né? Qual que é o propósito de entrar na arca? É imergir nos estudos da Torá e dos seus preceitos. Ok. Mas o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que o verdadeiro propósito de entrar na arca é exatamente deixar a arca. Ou seja, quando nós entramos na arca, né? Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Tzedaká. Quando nós entramos na nossa arca, imediatamente nós já temos que ter esse pensamento, que nós estamos entrando para deixá-la. Ou seja, momentos em que nós vamos na intimidade de Deus, entramos na arca, na presença divina. Mas nós temos que ter consciência que nós precisamos, um certo momento depois, sair da arca, que significa fortalecidos. Agora eu vou fora da arca. Agora eu vou encarar o mundo. Eu vou encarar os desafios. Eu vou encarar o que está pela frente, sem me corromper, sem me contaminar pelas questões negativas que estão relacionadas com o mundo ali fora. Então é ali que Deus vai usar você para fazer brilhar a sua luz, a sua presença, a sua palavra, os seus preceitos, e você vai estar fazendo com que a escuridão do mundo venha para a luz, para brilhar. E você vai progredindo, a luz vai progredindo e o mundo vai sendo transformado na moradia de Deus. Ficar dentro do clube dos bolinhas, dentro do clube das lilis, não significa nada. Desta forma, então, Deus nos ordena, assim como fez a Noé, e a não permanecer em um ambiente espiritual protetor de estudo de Torá e preces, e sim emergir,
é que nem um pássaro que sai na água, voando. Entrar no mundo e transformá-lo numa moradia de Deus. O Benei Noah, que se tranca dentro da sua bolha, um Benei Noah que fica dentro da sua comunidade, dentro do seu mundinho, não está cumprindo a sua tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Ou seja, dentro da arca, seu mundo isolado significa isto. Dentro da arca, você está dentro do seu clube pessoal, particular, e com as pessoas que pensam igual a você. Nesse sentido, não há problemas. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo pensa a mesma coisa. Está todo mundo dentro do seu mundinho isolado. E aí, Deus não nos chamou para isso. Então é preciso sair e enfrentar os problemas, os desafios. Sair para enfrentar a escuridão, as trevas, levando a luz. Transformando a escuridão em luz. Imergir para dentro do estudo. Perfeitamente plausível. Mas ficar isolado não é aprovado. Emergir, sair para fora, é exatamente aonde que Deus quer que você esteja. Lá, no meio do mundo pecaminoso, escuro, sombrio, tenebroso, no meio de pessoas vis, que pensam tudo o contrário de você. Mas você precisa ser esta luz ali, no meio da escuridão. Você precisa ser esta vida ali no meio da morte, cheiro de morte, tenebroso. É ali que você precisa brilhar como justiça no meio da injustiça. Mesmo você sofrendo injustiças, você vai e anuncia que a justiça divina, ela é pura e perfeita. E ela se materializa neste mundo no seu momento certo. É você estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. E dependendo só de Deus para cumprir a sua meta, o seu objetivo, a sua tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que quando se acende uma luz aqui, outra ali, outra acolá, então já se uma pequena chama dissipa uma grande quantidade de trevas, então quando as luzes vão se acendendo, são milhares e milhões de dimensões de trevas que se transformam em luz. Por isso, ficar dentro do clubinho não quer dizer nada. Seja forte. Aceite o desafio. Não se tranque. Não venha se isolar. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para transformar o mundo. E dentro do clubinho, você não está transformando o mundo. Você está apenas ali, no mundinho, fechadinho, isolado. Aceite o desafio, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, baseado na ordem divina que Deus disse a Noah: saia da arca. Shalom, shalom. Até amanhã. Saia da arca. Seja luz. Seja forte. Seja um autêntico mensageiro de Hashem.
Até amanhã. Shalom, shalom.